Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos vocês. A gente já ia colocar amanhã. Ah, mas deu certo, deu tempo. Deu Estacionamento certo. aqui é uma loucura. Por isso que é bom programar ao vivo, né? Com toda certeza. Mas vamos que vamos, porque como eu trouxe o Dale Carnegie na próxima semana, é sempre importante o que aconteceu agora há pouquinho, a gente ter bons amigos. Porque tem um guardador de carro aqui que ele falou: professor Jack, está aqui o seu lugar. Depois que eu rodei até encontrar. E aí o que o Dale Carnegie ele fala desse livro é exatamente sobre isso. Como você pode influenciar através do seu comportamento, do jeito que você fala, do jeito que você comunica. E aí você vai conseguir transformar relacionamentos interpessoais em resultados de sucesso, porque a vida ela é feita de conexões. E a primeira frase que eu trago para vocês é a seguinte: ao lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocionais. Ou seja, gente, a gente precisa ter muito cuidado. As pessoas elas podem se magoar facilmente. Se você é aquele tipo de pessoa que não pensa no que vai dizer e acaba machucando os outros, você acaba deixando aquelas pessoas muito chateadas. E tem muitas pessoas que elas não param para pensar no que elas vão falar e aí acabam criando inimizades, relacionamentos que são cortados. Tudo isso por conta de quê? Dessa comunicação que não é tão interessante. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Agora sim, o que eu percebo? Hoje eu vou fazer algo diferente com o Jax e vou perguntar: ao lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocionais, não é isso, Jax? Exatamente, porque as pessoas, elas geralmente, elas precisam de ter todo esse cuidado. Muita gente é muito emotivo, Vanusa. Então a gente precisa ter esse cuidado com relação ao trato com as pessoas, ao relacionamento. Por isso que o Dale Carnegie traz tudo isso bem direitinho. Nessas dicas que eu trago agora para vocês, ele fala sobre a importância de você se relacionar bem, porque o bom relacionamento é a habilidade social do século XXI, gente. As conexões, elas podem transformar em recurso financeiro. Mas como assim? Porque relacionamentos sólidos, tem aquele ditado que diz, Vanusa: mais vale ter um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Sim ou não? Verdade, gente. Se você tem bons amigos, eles podem te ajudar muito mais do que você ter dinheiro em caixa. Ou seja, tem pessoas que são estratégicas, que vão te conectar com outras, que vão fazer você crescer. E é muito importante também você ter amigos para a sua saúde mental e também para a sua influência positiva. Ou seja, se sentir bem, ter um bem-estar, se sentir muito mais tranquilo, porque você vai conseguir compartilhar ideias, vai ser aquela pessoa que vai ter alguém com quem contar, colocar o ombro lá para desabafar. Isso é tão bacana. E você se relacionar bem no seu trabalho, com seus colegas, com seus vizinhos, tudo isso faz uma enorme diferença. Vamos para mais dicas que o Dale Carnegie traz aqui para a gente. Ele fala também no livro que esse é o princípio fundamental: ter interesse genuíno pelo outro. Ou seja, você tem que ter uma empatia autêntica. Tem que ser verdadeiro. Gente, tem muitas pessoas que são falsas. E quando ele fala disso aqui, ele fala também, principalmente, que a base desses relacionamentos, quando você quer conversar com as pessoas, você tem que ter uma presença total. Estar focado naquela pessoa. Sabe aquela pessoa que você conversa, ela não liga para você? Está no celular, está olhando para o outro lado. Isso não vai gerar o quê? Sintonia, não gera conexão. E você precisa ter uma curiosidade sincera. O que isso quer dizer? Quando você conhece alguém, questione, converse, faça perguntas, não fique falando só sobre você, só sobre o seu trabalho, porque isso é muito chato. Quando você conhece alguém, tenha empatia, pergunte o que a pessoa faz, se interesse pelo outro, isso é muito importante. As próximas dicas que o Dale Carnegie traz pra gente são técnicas para que você possa criar conexões instantâneas. E que técnicas são essas? Sorriso autêntico. Gente, o sorriso abre portas. Outra questão é você memorizar o nome da pessoa. As pessoas adoram ser chamadas pelo nome. Se você fica, como é mesmo o teu nome aí? Não lembra? E fica depois, repete mais uma vez, isso é muito chato. Faça perguntas abertas, estimule a expressão exatamente de pensamentos para demonstrar interesse. Tudo isso, quando você encontra interesses em comuns, ou seja, eu e Vanusa, a gente gosta de falar de comunicação, de relacionamento, a gente encontra um interesse em comum e isso é muito legal, o papo flui. Agora imagina, se eu chego aqui falando de um assunto que a Vanusa odeia, ou o Ed, ou os nossos colegas aqui da TV, aí eles ficam, nossa, o Jax é muito chato, toda vez ele traz esse mesmo assunto, essa mesma coisa, e ele acha que tem razão. Sabe aquela pessoa que só ela fala, só ela tem razão, e começa a conversar, a trocar ideias? Isso é terrível. Então a gente precisa
criar conexões autênticas, mas que nós possamos ser pessoas mais simpáticas, com empatia, utilizando o nome da pessoa, fazendo perguntas, tendo interesse pelo outro. As próximas dicas que o Del Carne traz pra gente tem a ver com a maior ferramenta da comunicação. Quer saber escutar, gente. Falar é muito bom. Eu ensino oratória, falar em público, mas a gente precisa também ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes, validar os sentimentos do outro, entender o outro, compreender, prestar atenção e responder conscientemente. Gente, é tão importante quando você oferece um feedback legal, quando você se concentra totalmente na outra pessoa, quando você presta atenção no que ela diz e não muda de assunto. Sabe aquela pessoa que começa a conversar com você e ela rapidamente já mudou de assunto, nem prestou atenção no que você diz? Isso não vai gerar uma boa comunicação. E a gente precisa ter essa atenção na escuta. Escutar atentamente é ter uma escuta empática, uma escuta ativa. E isso o Del Carne que ensinou há mais de quase 100 anos praticamente. Esse livro do Del Carne é da década de 30. Vamos para mais uma dica que ele traz aqui pra gente. Como a gente pode despertar admiração e respeito nas pessoas? De que maneira? Olha só, elogiando, gente, não custa nada, elogio sincero, de verdade. Não é chegar o tempo todo, nossa, você é linda, maravilhosa, não. Aquele elogio por um trabalho que a pessoa fez, às vezes por uma roupa, às vezes por um jeito, um comportamento, mas seja específico nos seus cumprimentos. Evite críticas assim qualquer, indiretas. Sabe aquela pessoa que só critica, ela nunca elogia, mas ela só vê comportamentos que ela não gostou e só fica focando nisso e nunca busca elogiar e trabalhar isso. Tem que admitir seus erros e valorizar também as realizações. Gente, é muito bom. Se alguém chega para você e conta, olha, eu ganhei isso, eu passei no concurso, vibre com essa pessoa. É muito importante porque se ela compartilhou contigo é porque ela também te acha uma pessoa legal para ter compartilhado. Mas quando você compartilha algo bom seu, que você percebe no olhar daquela pessoa, aquela cara de desprezo, aquele sorriso assim de lado, você já imagina logo, nossa, ou essa criatura está com inveja, ou não gostou do que eu falei, porque você já percebe nitidamente na comunicação. E o corpo não só fala, o corpo ele grita. Então a gente precisa ter muito cuidado. A sua expressão facial, o seu comportamento verbal e não verbal, a sua postura vai dizer muito também. Quando você chega com alguém que conversa com alegria, e a pessoa fica, legal, bacana. Então a gente precisa ter esse respeito, essa admiração pelos outros. As próximas dicas que o Del Carne traz são as estratégias, para você resolver conflitos de forma harmoniosa. Respira antes de agir, é muito importante, porque você vai conseguir ali gerenciar suas emoções com relação de uma resposta que seja ali impulsiva, que pode piorar muito mais a situação. Então, deixa eu pensar, vou dar uma volta, deixa para amanhã, vou tomar uma água, não vou dar resposta agora, porque senão pode ser que não saia algo legal. Busque sempre algum terreno comum na hora de você resolver um conflito. Você vai identificar alguns pontos de concordância para ver se dá para conversar, dialogar com a pessoa. E é diálogo, não precisa gritar. Você conseguindo conversar com as pessoas, você vai evitar mal-entendidos, até mesmo mortes. Nós temos visto muito isso no trânsito, briga de trânsito. As pessoas não param para ouvir o outro, para entender por que aconteceu isso, aquilo, outro. Não, já vai direto para fazer bobagens. Propor soluções colaborativas e encerrar sempre com a positividade. Lógico que é muito difícil, mas pessoas maduras o suficientes, ou que leem livros, participam de cursos, conseguem ter um controle emocional, elas vão conseguir evitar conflitos de uma maneira explosiva e vão ter uma forma mais harmoniosa para realmente lidar com certas situações, principalmente com a palavra. Quantas pessoas você deve conhecer que por conta de uma bobagem se transformou assim numa tempestade? Deve conhecer pessoas assim, né? Que elas não conseguem lidar com situações de conflito e com problemas. A próxima dica que o Del Carne traz pra gente é como a gente pode aplicar esses princípios no nosso dia a dia. No ambiente profissional, que é maravilhoso, porque você vai construir relacionamentos sólidos. Nada melhor do que você conviver num ambiente que você se sente à vontade, que as pessoas te ajudam, que elas colaboram, elas percebem você, elas têm empatia. No contexto familiar, não existe coisa pior você estar dentro de uma família que existe discussões direto o tempo. Todo mundo tem, logicamente, problemas e discussões. Mas aquela família que não consegue resolver nada, é sempre problema, é sempre gritaria, é muito triste. E o Del Carne ensina como a gente pode lidar com essas situações. E o ciclo social, ter boas amizades, isso é muito interessante porque vai demonstrar interesse genuíno para que você consiga ter até uma melhor autoestima, gente, tão legal você ter bons amigos, conviver com pessoas de maneira harmoniosa, sem ficar falando mal dos outros, sem inveja, sem fofoca, sem disse-que-disse. Cuida da sua vida, faça o que tem que se fazer, faça ajudando o outro, seja generoso, seja gentil, seja simpático.
por mais que isso todos saibam, tem muita gente que não coloca isso em prática. Então é muito importante. E para finalizar a dica do Dale Carnegie, ele traz aqui pra gente esse resumo, que ele diz o seguinte: se você tem interesse genuíno, se você tem uma escuta ativa e se você valoriza sinceramente seus amigos, as conquistas, as qualidades, respeitando o jeito, o estilo de cada um, você vai ter bons relacionamentos. Então é muito importante que a gente consiga isso. Para finalizar, nossas dicas de livro. E ainda da dica de livro tem uma frase dele mesmo, Dale Carnegie: o hoje é vida, a única vida garantida. Então faça o máximo de dia de hoje. Interesse-se por algo e desenvolva também um hobby, isso é importante. Sacuda-se para despertar e viva o hoje com muito gosto. Gente, é legal demais a gente viver esse dia de hoje, por isso que hoje é um presente. Dicas de livro, 2 livros do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o livro de hoje, e o outro livro é Como Se Tornar uma Pessoa Inesquecível, como você. Que legal. Agora eu vou dizer um negócio pra você. Eu tava dizendo, olha, qualquer coisa o Jax vem amanhã, né? Se não tivesse dado tempo pra ele chegaria amanhã, porque nosso programa é ao vivo. Porque eu vou te falar algo que é real. Eu tinha acabado de falar, eu gosto muito do Jax e gosto muito do quadro, porque é um quadro que nos ensina, assim, demais. E eu sei o corre-corre da gente e digo de verdade pra vocês, é sucesso. Eu fico toda feliz, eu fico ali toda encantada, só vendo, aprendendo e tirando proveito. Então, esse elogio é muito verdadeiro. Então, eu disse, se não entrar hoje, ele entra amanhã. Ele entra, nem que seja amanhã. Tá ótimo. Porque, para não perder a semana, né? Porque é muito legal, gente. Então, as pessoas que querem buscar fazer esse curso, que querem aprender mais. Gente, aproveita essas dicas dos livros, porque às vezes você vai no local para comprar e você fica na dúvida, você não sabe se é legal. O Jax, ele lê, ele sabe e ele indica o que é bom. Muito bem, não é porque isso? quando a gente tem essas leituras e uma dica interessante, se colocado em prática, vai fazer a total diferença. É porque tem aquela história, nem todos os livros que você lê são tão impactantes assim. Às vezes é bom, porque você tá ali fazendo o teste da leitura, mas na prática o gostoso é um profissional te indicar. Porque aí você já vai assim, ó, no ponto E aí você certo. vai se tornar uma pessoa inesquecível. Ai, que legal. Obrigada, Jax. Eu que agradeço. Mais dicas como essa vai você. estar lá no meu Instagram. Maravilha. E na próxima semana tem mais Jax pra você. Segue ele lá no Instagram ou segue também no Instagram da Vanusa Coelho, porque ele tá sempre dando umas pinceladinhas e eu tô junto com ele. Vamos que vamos. Porque não basta? Apenas falar. Tem que impactar.